No Saber Direito desta semana, o direito urbanístico brasileiro, noções e princípios, os estatutos da cidade e da metrópole e o parcelamento do solo urbano. As aulas são com a professora Tatiana Rainer. Olá, sejam bem-vindos de volta ao programa Saber Direito com o nosso curso de Direito Urbanístico. Eu sou a professora Tatiana Rainer, estamos na última aula do nosso curso. Já trabalhamos acerca das noções de direito urbanístico, falamos sobre os princípios do direito urbanístico na segunda aula. Na terceira aula, nós trabalhamos o Estatuto da Cidade. Na quarta aula, trabalhamos o Estatuto da Metrópole. E agora nós vamos trabalhar o último tema que nós reservamos, que é de grande relevância para a nossa matéria, a nossa disciplina do direito urbanístico, que é o parcelamento do solo urbano. Nessa aula, nós vamos trabalhar, em especial, a Lei 6.766 de 1979, que vai justamente regular o parcelamento do solo urbano. Vamos trazer o que é esse parcelamento, as suas noções, as suas espécies, que são loteamento, desmembramento, vamos entender o que é cada uma dessas espécies. Também vamos trazer as principais alterações trazidas pela Lei 13.465. Também vamos trabalhar a regularização fundiária urbanística, que é dividida em duas espécies de interesse social, que é chamada de REURB-S, e de interesse específico, que é chamada de REURB-E. Também vamos trabalhar, no nosso último ponto, a função social da propriedade pública. Pois bem, vamos iniciar então. Primeiramente, eu gostaria de contextualizar com vocês, para vocês entenderem o que é o parcelamento do solo urbano. O parcelamento do solo urbano é, na verdade, uma política de controle e fiscalização, de ocupação da população no solo urbano. E tem um objetivo, que é evitar a concentração demográfica em determinadas áreas, tendo por objetivo buscar o adequado ordenamento territorial. Existe uma previsão na própria Constituição Federal, lá no artigo 30, inciso 8, em que temos que compete ao município, no inciso 8, promover no que couber o adequado ordenamento territorial. E esse adequado ordenamento territorial se dará mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Perceba então que lá na Constituição já está definido que é o município que tem essa competência para promover o parcelamento do solo urbano. Veja, existe essa legislação federal que traz as normas gerais para o parcelamento do solo urbano. É a lei conhecida como Lei Leman, a Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Ela dispõe, portanto, sobre o parcelamento do solo urbano. Atenção, ela é uma lei federal, então você já sabe, ela vai trazer apenas as normas gerais acerca do parcelamento do solo, mas vai caber aos estados, ao Distrito Federal e principalmente aos municípios estabelecer normas complementares. Vamos trabalhar então especificamente a Lei 6.766. No seu artigo 1º, parágrafo único, vai trazer justamente essa especificação, que a União vai trazer as normas gerais para o parcelamento do solo urbano, mas isso não vai retirar a competência suplementar dos demais entes da federação para dispor sobre a matéria. Isso está, portanto, previsto no parágrafo único do artigo 1º dessa lei. Com relação às espécies de parcelamento do solo urbano, essa lei 6.766 vai trazer lá no artigo 2º quais são as espécies de parcelamento do solo urbano. Lá no artigo 2º, então, o legislador fala para a gente que o parcelamento do solo urbano poderá ocorrer de duas espécies. Ou ele vai se dar por meio do loteamento, ou ele vai se dar por meio do desmembramento. No parágrafo 1º, então, portanto, desse artigo 2º, nós temos que considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinadas à edificação, portanto, destinados à construção.
E olha que interessante, o loteamento tem uma característica própria. Ele vai acontecer por meio da abertura de novas vias de circulação, ou ainda por meio da formação de novos logradouros públicos, ou prolongamentos, ou ainda por meio da modificação ou ampliação das vias existentes. Perceba então que o loteamento ele tem essa característica, né, ou de modificar as vias existentes ou de criação de novas vias. Agora, a segunda forma de se dar o parcelamento do solo urbano, que é por meio de desmembramento, está prevista lá no parágrafo 2º do artigo 2º dessa lei. Lá, o legislador fala para a gente que considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes também destinados à edificação, aqui é o ponto comum, mas qual é a diferença então do desmembramento para o loteamento? O legislador fala para a gente, é justamente o aproveitamento das vias existentes, ou seja, o aproveitamento do sistema viário existente. Perceba então que são duas espécies do grande gênero parcelamento do solo urbano. Só para ficar bem claro para a gente, o loteamento ele vai se dar por meio da criação de novas vias ou com a modificação das vias já existentes. Já o desmembramento ele vai ocorrer com o aproveitamento das vias existentes, ou seja, não há modificação alguma do sistema viário, aproveita-se tudo que está ali, tá bem? E qual é o ponto comum então? O ponto comum é que eles vão ocorrer a partir da divisão em glebas, ou seja, da divisão em lotes destinados à edificação. Bom, agora precisamos saber o que é lote. O que se considera lote tanto para fins de loteamento quanto para de desmembramento. Essa definição está lá no parágrafo 4º do artigo 2º da lei. Aqui o legislador fala para a gente o seguinte, considera-se lote o terreno servido de infraestrutura básica, cujas dimensões, cujos tamanhos atendam a índices urbanísticos que são definidos aonde, você já deve saber, lá no plano diretor, ou em lei municipal, para aqueles municípios que não tenham plano diretor. Tá? E é claro também que vai se dar em lei municipal para a zona em que se situe, tá bem? Então, lote é isso, é essa infraestrutura básica, né, onde vai acontecer o parcelamento do solo urbano previsto lá no parágrafo 4º do artigo 2º da lei. Bom, e o que seria então essa infraestrutura básica para fins de divisão em lotes? Infraestrutura básica para fins de parcelamento está prevista lá no parágrafo 5º desse mesmo artigo da lei, o artigo 2º. Lá, o legislador fala para a gente que infraestrutura básica dos parcelamentos, ela vai ser constituída dos equipamentos urbanos, ou seja, as infraestruturas urbanas de escoamento de águas pluviais, de iluminação pública, de esgotamento sanitário, de abastecimento de água potável, de energia elétrica pública e domiciliar e ainda de vias de circulação. Então, essa é a infraestrutura urbana mínima que deve ter quando se pensar em desenvolver um parcelamento. E lembrando, isso está lá no parágrafo 5º do artigo 2º. Bom, ainda temos alguns requisitos e algumas vedações para fins de elaboração de parcelamento do solo urbano. E isso é previsto especificamente no artigo 3º da lei. Lá, o legislador fala para a gente o seguinte, somente será admitido o parcelamento do solo urbano para fins urbanos em zonas urbanas ou zonas de expansão urbana ou ainda em zonas de urbanificação específica, ou melhor, em zonas de urbanização específica, que serão definidas, você já sabe, no plano diretor ou aprovadas por lei municipal naqueles municípios que não tenham plano diretor, tá? Naqueles municípios que tenham população menor do que 20 mil habitantes. Nesse artigo 3º, percebam que está trazendo para a gente os requisitos, né? Que o parcelamento só vai acontecer nessas áreas urbanas, ou de expansão urbana,
ou ainda de urbanização específica. Mas lá no parágrafo único, o legislador fala para a gente algumas vedações, ou seja, onde não pode acontecer o parcelamento do solo urbano. Essas vedações são o seguinte: o parcelamento não pode acontecer em áreas consideradas perigosas ou áreas de preservação. Como assim? Eu trago para vocês os exemplos que estão lá no parágrafo único. Exemplo, inciso 1. O que a gente pode entender então como área perigosa? Olhem lá, terrenos alagadiços. Terrenos alagadiços sujeitos à inundação. É claro que seria um grande perigo você permitir um loteamento, um parcelamento do solo urbano numa região dessa. É por isso que o legislador já fala, não pode em áreas caracterizadas, né, como terrenos alagadiços em que pode acontecer inundação. Outro exemplo de áreas proibidas em que não pode acontecer o parcelamento está lá no inciso 2. Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo. Ou seja, em terrenos que tinham sido utilizados antigamente, né, para depósito de lixo urbano, os famosos lixões que hoje não são mais permitidos, mas imagine que esteja cogitando realizar um parcelamento do solo urbano numa área que já foi depósito de lixo. O terreno, portanto, contaminado, é uma área perigosa para o uso, né, pela população daquela região. Então, a lei federal já fala, não pode acontecer parcelamento do solo urbano numa região com essa característica. E temos também que não poderá acontecer o parcelamento do solo urbano em regiões de preservação ambiental. Olha lá, que região, na verdade? Áreas de preservação ecológica. Está lá no inciso 5º desse parágrafo único. Áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis até a sua correção. Perceba, então, que essa vedação de parcelamento do solo urbano nessas áreas consideradas de preservação ecológica, que impeça condições sanitárias suportáveis, elas só são proibidas enquanto não forem adotadas medidas que tornem o loteamento ou o desmembramento suportável. Tá bem? Então, se o poder público local adotar medidas compensatórias, medidas que tornem o parcelamento viável, sustentável, então seria possível. Tá bem? Então, essas seriam as vedações previstas no parágrafo único do artigo 3º. Agora a gente precisa falar dos requisitos mínimos para o loteamento. Tá? Lembre-se, loteamento é aquela espécie do parcelamento do solo urbano que vai ocorrer com a criação de novas vias ou com a modificação das vias existentes ali no local. Quais são, então, os requisitos mínimos para que se dê o loteamento? Primeiro, deve haver áreas destinadas a sistemas de circulação, ainda a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como espaços livres de uso público, que serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal. Então, percebam aqui que é uma preocupação com a infraestrutura urbana mínima, né? Deixando também um espaço de livre circulação para o público. Afinal de contas, o loteamento ele deve atender ao interesse particular dos moradores, né, que vão ocupar aquela área específica, mas não pode deixar de fora o interesse da coletividade em circular por ali, tá certo? É claro, também lembrando que o interesse da comunidade deve ser sobreposto ao interesse particular. É por isso que é previsto esse requisito mínimo aqui. Temos vários outros requisitos importantes previstos aqui também no artigo 4º da lei, mas eu queria mencionar mais um com vocês. Está lá previsto no inciso 4. Fala que, como requisito mínimo para o loteamento, deve haver vias de loteamento que deverão articular-se com vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas para harmonizar-se com a topografia local. Percebo, então, que aqui está se pensando mais uma vez na circulação. Então, você não pode pensar num loteamento apenas para atender aos interesses dos moradores daquela área. Tá? Você deve pensar também em proporcionar a circulação por meio da elaboração de vias adjacentes.
Bom, temos um outro ponto muito relevante desse parágrafo, desse artigo 4º, que está lá no parágrafo 1º. Aqui, o legislador fala para a gente o seguinte: a legislação municipal definirá, para cada zona em que se divida o território do município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão obrigatoriamente as áreas mínimas e máximas de lotes e o coeficiente máximo de aproveitamento. Percebam, então, aqui que é uma preocupação do legislador em não acumular densidades demográficas muito grandes em um parcelamento só. Então, deve-se pensar em coeficientes máximos de aproveitamento, de modo que não seja concentrado um grande número de habitantes naquela área de parcelamento do solo urbano. É essa preocupação que o legislador coloca para a gente aqui no parágrafo 1º. Temos também uma consideração relevante que está no parágrafo 2º desse mesmo artigo 4º, que o legislador fala para a gente o que são esses equipamentos públicos comunitários. Como que a gente vai saber, então, que um equipamento público é considerado comunitário? É simples, são aqueles equipamentos, aquelas infraestruturas urbanas destinadas para educação, para cultura, para saúde, lazer e similares. Ou seja, não é um rol taxativo, aqui só uma ideia que o legislador traz para a gente ter noção do que se considera equipamento público comunitário. Comunitário, portanto, compartilhado pela população e principalmente pensando em contexto de parcelamento do solo urbano, compartilhado por aqueles habitantes, né, que vão integrar, que vão passar a morar naqueles lotes ali. Muito bem. Temos agora um ponto muito importante. O que acontece se alguém tiver a intenção de elaborar, né, de executar um loteamento em uma área que abarque 2 municípios vizinhos ou municípios limítrofes pertencentes ao mesmo estado? Será que isso é possível? Sim, é possível fazer isso, sim. Também é possível você pensar num loteamento que componha, que integre uma região metropolitana. E como é que será que vai ser possível executar, desenvolver esse loteamento? Bom, a gente tem no artigo 13 dessa lei toda a especificação de como que vai acontecer o disciplinamento desse parcelamento do solo urbano. E aqui, olha que interessante, o legislador fala para a gente que vai caber ao Estado disciplinar a aprovação dos loteamentos ou desmembramentos pelos municípios, tá? E quando for um caso de região metropolitana, vai caber à autoridade metropolitana. Percebo, então, que quando os loteamentos forem muito grandes, em áreas superiores a 1 milhão de metros quadrados, ou ainda quando ele envolver 2 áreas correspondentes a 2 municípios, ou ainda quando seja localizado em área de interesse especial, como é o caso em áreas de proteção de mananciais, ou de proteção ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico ou arqueológico, nesses casos, então, caberá ao Estado disciplinar a aprovação dos loteamentos ou dos desmembramentos pelos municípios. Então, ele vai ser executado pelo município, mas caberá ao Estado regular, disciplinar como ele deverá ocorrer, tá bom? Disciplinar a aprovação desse parcelamento. Nessas hipóteses, portanto, previstas no artigo 13. Temos também um outro assunto interessante nessa norma. Ela traz para a gente uma noção do que é o loteamento clandestino. O que é um loteamento clandestino? Você já ouviu falar nisso? Loteamento, como o próprio nome já diz, já traz uma dica aí, né? Clandestino é aquilo que é feito à revelia da lei. Então, é um loteamento que é feito em descumprimento àqueles requisitos trazidos na legislação. O que vai acontecer, então, nessas situações em que estivermos diante de um loteamento clandestino? O poder público, ele tem um poder-dever de agir para evitar a lesão aos padrões de desenvolvimento urbano e também para agir em defesa aos direitos dos adquirentes dos lotes.
Então, perceba, quem está adquirindo o lote, às vezes nem sabe que esse loteamento está sendo feito à revelia da lei. Ele nem tem consciência de que esse loteamento, portanto, é clandestino. Mas o poder público local, ao verificar essa realidade no tecido urbano, ele deve agir. Ele deve notificar o responsável pelo loteamento para promover as medidas para adequar esse loteamento. E o poder público local ele deve fazer isso pensando em quê? Pensando em manter os seus padrões de desenvolvimento urbano, portanto, manter a harmonia do desenvolvimento do tecido urbano e também pensando em proteger os interesses daquelas pessoas que estão adquirindo lotes naquela área, naquele loteamento. Onde que está isso? Está lá no artigo 40 da Lei 6766. Aqui, o legislador fala para a gente o seguinte: a Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal, quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação. Então, perceba, quando o poder público local percebe a ocorrência de um loteamento clandestino, ele deve fazer o quê? Ele deve notificar o loteador para que ele adote as medidas cabíveis. Voltando então, ele deve notificar o loteador e poderá regularizar o loteamento ou desmembramento não autorizado, ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença. Então, nós já falamos, o poder público local, apesar de que a norma coloca um poderá, aqui já teve até interpretação do STJ, no sentido de que esse poderá é, na verdade, um poder-dever, é um deverá. Portanto, quando o poder municipal verificar a ocorrência de um loteamento clandestino, ele tem a obrigação de agir, de notificar o responsável pelo loteamento, portanto, o loteador, a fim de que ele adote as medidas cabíveis para regularizar aquela espécie de parcelamento do solo urbano, tá bem? E a gente já sabe também que o poder municipal ele faz isso visando o quê? Evitar lesão aos padrões de desenvolvimento urbano e ainda para defender os direitos dos adquirentes dos lotes. Tá? Então, nós já falamos que esse poderá é um poder-dever, é, na verdade, um ato vinculado da administração e não um ato discricionário. Como eu havia mencionado para vocês, há um julgado, há um recurso especial de número 124714 de São Paulo, de relatoria do ministro Francisco Peçanha Martins. Ele já é um pouquinho antigo, de 2000, mas ele fala aqui fica bem claro que a regularização pelo município, né, a questão do poder-dever previsto lá no artigo 40 da Lei 6766, é, na verdade, uma legitimidade passiva do município. Aqui o relator fala para a gente o seguinte: o município tem, na verdade, o poder-dever de agir no sentido de regularizar o loteamento clandestino, ou seja, o loteamento urbano ocorrido de modo clandestino, sem que a Prefeitura Municipal tenha usado do seu poder de polícia ou das vias judiciais próprias para impedir o uso ilegal do solo. O exercício dessa atividade é vinculada. Perceba, então, aqui que o relator, né, na verdade, o Superior Tribunal de Justiça trouxe para a gente a interpretação correta para essa palavra poder lá no artigo 40, que é, na verdade, um poder-dever da administração local de adotar medidas para obstar a ocorrência ou a continuidade desse loteamento clandestino. Bom, então, só para ficar claro, o artigo 40 fala para a gente que o poder público tem o dever de fiscalizar e de determinar medidas. Aí está o âmbito do poder-dever do município. Medidas, portanto, para evitar a continuidade desse loteamento clandestino. Mas a realização de obras de infraestrutura urbana, aí sim, o momento e a forma em que essas obras se realizarão, é claro que estão no campo da discricionariedade do município. Aí ele vai ter a opção de escolha, né, conveniência, oportunidade do melhor momento e a melhor maneira de realizar essas infraestruturas, tá bem? Então, que fique muito claro, o poder municipal não pode simplesmente cruzar os braços para a ocorrência de um loteamento clandestino
dentro do seu espaço territorial. Ele deve adotar medidas para obstar a sua continuidade. Tá? Isso é um poder-dever, é um ato vinculado. Mas a execução específica das medidas, quais serão e em qual momento, aí sim estaria no campo da discricionariedade do poder público municipal. Bom, agora nós vamos entrar no ponto central da nossa aula, que é falar sobre algumas alterações importantes que foram feitas nessa lei do parcelamento do solo urbano por meio da Lei 13.465 de 2016. Essa é chamada a nova Lei da Regularização Fundiária. Essa lei, portanto, 13.465, que se originou de uma medida provisória 759, ela foi aprovada em julho de 2017 e trouxe alterações importantes acerca da regularização fundiária urbana e rural. Olha lá. Então, ela trata da regularização fundiária tanto nas cidades quanto na região rural. Ela também vai tratar de outros temas, regulando a liquidação de créditos concedidos a assentados de reforma agrária e também a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal. Mas o que nos interessa em particular é tratar de algumas críticas que essa legislação recebeu e ainda recebe. Tá? Essa lei, ela veio sofrendo graves críticas. A primeira dela é que na sua aplicação prática, ela tem se mostrado como a facilitação da concentração fundiária, a grilagem de terras, tendo ainda colocado em risco o próprio princípio da função social da propriedade. Você se lembra, né, que o princípio da função social da propriedade urbana, ele só vai ser preenchido ou respeitado quando o proprietário respeitar as normas de uso e ocupação especificadas lá no plano diretor. Aí você vai ver que essa norma, né, essa lei, a 13.465, ela trouxe algumas situações em que se regularizou a ocupação ilegal. A gente vai falar melhor sobre isso ao longo da nossa aula. Mas essa é a primeira crítica que a lei recebe, né, que é concentrar, né, de promover, de certa forma, ou facilitar a concentração fundiária e de promover a grilagem de terras. Segunda crítica que essa legislação recebeu é que ela fixa um entendimento de regularização fundiária urbana com a preocupação primordial voltada, na verdade, à titulação do imóvel. Ou seja, ela se preocupa muito em dar a titularidade, o certificado de propriedade ou de posse àquele que está ocupando determinado espaço na cidade. E não se preocupa tanto, ou se preocupa de forma secundária, em promover medidas associadas a condições dignas de moradia e ainda de acesso a infraestruturas adequadas. Essa é uma crítica também que a lei recebeu. Terceira crítica que a lei recebeu é o fato dela ter se originado de uma medida provisória. E essa medida provisória, muitos questionam se ela teria obedecido os seus requisitos, ou seja, o requisito de urgência, principalmente. E também um outro fator, como a lei surgiu de uma medida provisória, ou seja, um ato emanado do Poder Executivo, não houve a possibilidade de discussão da população interessada, ou seja, não promoveu a participação popular ou a gestão participativa, que nós já sabemos, é um dos princípios básicos do direito urbanístico. Temos ainda uma quarta crítica, que ela veio a substituir conceitos importantes que já estavam aí sendo aplicados lá desde 1979, ou seja, as pessoas já estavam muito acostumadas com determinados conceitos, com nomes. Ela substituiu, por exemplo, assentamentos irregulares por núcleos urbanos. Ela substituiu regularização fundiária de interesse social pelo nome REURB-S. E substituiu também regularização fundiária de interesse específico por REURB-E. Essas são as críticas, a gente vai entender já melhor o que significa cada uma dessas REURB, né? REURB-S, REURB-E. Vamos trabalhar melhor aqui na nossa aula. Antes de falar especificamente desses institutos, dessas novidades, queria que você se lembrasse que essa lei sofreu
3 ADIs, ações declaratórias de inconstitucionalidade, que vale a pena você pesquisar depois com mais calma. Eu só vou trazer alguns pontos aqui centrais para despertar a sua curiosidade. A primeira ADI que eu menciono para vocês é a ADI 5771, que foi promovida pela Procuradoria-Geral da República. Aqui, a PGR questionou um vício formal na elaboração dessa norma, porque a gente já falou. Essa lei, ela resultou de uma medida provisória. E aqui a PGR, ela bate no ponto de que essa medida provisória não teria atendido os requisitos de relevância e de urgência. Tá? Além disso, ela bate num ponto muito importante também, que vamos discutir mais adiante, que é a autorização numa lei federal para que se admita o uso capião de imóvel público. Olha só, a gente sabe que a uso capião de imóvel público é vedada pela Constituição, lá no artigo 183, no parágrafo 3º, e veio uma lei federal e admite isso numa situação que veremos daqui a pouco. A segunda ADI que precisamos mencionar é a ADI 5787, que foi proposta pelo Partido do Trabalhador. O PT, ele também sustenta a ausência de aspecto formal na elaboração dessa norma, ou seja, que ela veio de uma medida provisória que não respeitou os aspectos, os requisitos formais da relevância e urgência. Além disso, o PT alega a ausência de mecanismos que contribuam para a efetivação de direitos para a população de baixa renda. Essa é a crítica do PT nessa ADI. Temos a terceira ADI, a ADI 5883, que foi proposta pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, o IAB. Ali, eles alegaram, em síntese, a inconstitucionalidade da lei na parte que trata da regularização fundiária urbana, ou seja, da REURB, apontando que haveria desobediência ao modelo constitucional de política urbana de compartição de competências, ou seja, que a lei federal teria invadido esfera de competência própria do município e teria desrespeitado especificamente o artigo 30, inciso 8 da Constituição. Além disso, também teria desrespeitado a competência executiva em matéria urbanística e normativa que é atribuída ao plano diretor. Então, essa lei federal teria invadido competência que seria afeta ao plano diretor. Essas são as críticas, na verdade, aqui são os argumentos apresentados nessas ADIs que ainda não foram definitivamente julgadas, então merecem a nossa atenção. Eu indico a sua leitura, o seu estudo com mais calma por você. Bom, vamos então trabalhar especificamente essa lei, né? Essa lei 13465 de 2017, falando qual é o seu âmbito de aplicação. Essa lei dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, nós já falamos sobre isso. O âmbito de aplicação, portanto, não é exclusivo à área urbana, mas ele abrange também a área rural. Essa lei também, ela vai trabalhar um aspecto muito importante que é da regularização fundiária urbanística, ou seja, a REURB. A REURB é um dos temas mais relevantes trazidos pela Lei 13465, que promove, na verdade, alterações na lei do parcelamento do solo urbano. Então, essa nova lei, ela vai alterar artigos da Lei 6766. Então, ela alterou o artigo 9º, que trata justamente sobre a regularização fundiária urbana. Lá, o legislador traz para a gente que ficam instituídas no território nacional normas gerais e procedimentos aplicáveis à regularização fundiária urbana. Portanto, normas gerais aplicáveis à REURB. Bom, o que é a REURB? A REURB, ela na verdade vai abranger medidas judiciais, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação de núcleos urbanos informais. A incorporação desses núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial. Ao ordenamento territorial urbano
e também visa promover a titulação de seus ocupantes. Então, na verdade, ela visa promover a legitimação fundiária e também a legitimação da posse. Então, você pode até, de repente, saber que na sua cidade ocorreu a elaboração de um parcelamento do solo urbano, a constituição de alguns condomínios em desatendimento às normas fixadas no plano diretor. Esse parcelamento, a revelia das normas trazidas pelo poder público municipal, ele por si só pelo fato de desatender a norma, já é considerado um núcleo urbano informal. Vejam, o que vai acontecer então? A norma é clara, ela vai trazer normas e procedimentos para adequar esses núcleos urbanos formais ao ordenamento territorial urbano. Então vejam, lá no parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 6766, alterado por essa nova lei, nós temos que essas medidas serão desenvolvidas de acordo com os princípios de sustentabilidade, olha aí o diálogo, mais uma vez, o direito urbanístico com o direito ambiental. Então, princípios de sustentabilidade econômica, social, ambiental e ordenação territorial, buscando a ocupação do solo de maneira eficiente, combinando seu uso de forma funcional. Percebam então aqui que esses são os princípios para a regularização fundiária urbanística. Então, o município ele deve pensar como que ele vai adequar esses núcleos urbanos informais ao ordenamento do seu território, de modo que seja um ordenamento sustentável tanto de forma econômica, de forma social, ambiental e ao próprio ordenamento, à própria ordenação territorial. Temos um outro ponto muito relevante trazido no parágrafo 2º do artigo 9º dessa lei. A REURB, ela é promovida mediante legitimação fundiária. Quando for promovida por legitimação fundiária, ela somente será aplicada aos núcleos urbanos informais comprovadamente existentes na forma dessa lei até uma data específica. A data é 22 de dezembro de 2016. Percebo, então, que a REURB promovida para fins de legitimação fundiária, que a gente já vai dizer o que é, ela só pode ser aplicada para aqueles núcleos urbanos informais que se constituíram até essa data, 22 de dezembro de 2016. O que vier depois não tem mais como ser regularizado. Vejam, quais seriam, então, os objetivos da REURB? Eles estão previstos lá no artigo 10 dessa lei. Esses objetivos a serem observados por todos os entes da federação, pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. São eles: primeiro, identificar quais são esses núcleos urbanos informais, de modo a promover, a regularizá-los, a organizá-los e assegurar a preservação de serviços públicos aos seus ocupantes. E de forma a melhorar as condições urbanísticas e ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior. Esse, então, é o primeiro objetivo, ou seja, resolver o problema dos núcleos urbanos informais, adequando-os ao tecido urbano. Segundo objetivo da REURB é criar unidades imobiliárias compatíveis com o ordenamento territorial urbano e ainda constituir sobre elas direitos reais em favor dos seus ocupantes. Vem aqui aquela questão que nós falamos no começo da aula, a preocupação com a titularização, né, com o documento legitimando a ocupação naqueles locais. Terceiro objetivo que a lei traz para a gente, que é ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de modo a priorizar a sua permanência nos próprios núcleos urbanos informais regularizados. Próximo objetivo é promover a integração social e a geração de emprego
e renda. Temos ainda vários objetivos previstos aqui no artigo 10. Gostaria de mencionar com vocês mais alguns. Está lá no inciso 7. Garantir a efetivação da função social da propriedade, ou seja, fazer com que a terra urbana tenha alguma funcionalidade econômica social. Próximo objetivo que eu gostaria de destacar com vocês está previsto no inciso 9, que seria concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação e no uso do solo urbano. Olha um outro interessante previsto aqui no inciso 11, que o direito, ao reconhecimento dos direitos reais serão feitos preferencialmente em nome da mulher. Temos ainda um outro objetivo que eu gostaria de ressaltar, que está lá no inciso 12, que é franquear a participação dos interessados em todas as etapas do processo de regularização fundiária. Ou seja, mais uma vez aqui tocamos aquele grande princípio do direito urbanístico, que é a promoção da gestão participativa, é a garantia da participação popular na elaboração de políticas públicas urbanas. Um outro artigo importante é o artigo 11 da Lei 6766, que foi introduzido aqui, promovida a alteração da Lei 13.465. No artigo 11, especificamente no inciso 5, o legislador trata para a gente da certificação, na verdade, da certidão de regularização fundiária, que é a tal CRF. O que é essa certidão? É o documento expedido pelo município que vai resultar no final do procedimento da REURB, ou seja, ao final do procedimento da REURB, o município ele vai emitir essa certidão de regularização fundiária, legitimando, portanto, a titularização ou a titulação do ocupante. Vejam, nesse mesmo artigo 11, também temos um ponto interessante. Aqui o legislador fala para a gente o que é a legitimação de posse, quem é o ocupante, o que é legitimação fundiária também. Então, no inciso 6, o legislador fala para a gente o seguinte: legitimação da posse é, na verdade, um título que reconhece a posse de um imóvel que é objeto da REURB, da regularização fundiária. Percebam, então, a legitimação da posse, ela é esse título que reconhece a posse de um imóvel objeto de REURB, conversível em aquisição de direito real de propriedade na forma da lei, com a identificação de seus ocupantes, o tempo de ocupação e ainda a natureza da posse. Quem que é o ocupante, então, para fins de legitimação de posse? Lá no inciso 8, do mesmo artigo 11, o legislador fala para a gente o seguinte: ocupante é aquele que mantém o poder de fato sobre o lote ou sobre fração ideal de terras públicas ou privadas em núcleos urbanos informais. Olha aqui, você deve já ter ficado com o olho um pouco arregalado aqui, quando o legislador fala para a gente que o ocupante é aquela pessoa que exerce poder de fato sobre terras públicas em núcleos urbanos informais. Essa é uma das críticas, esse é um dos aspectos que é discutido em sede de ADI. Como que uma lei federal vai poder, então, regularizar a ocupação informal em terra pública? Vamos falar melhor sobre isso já já. Precisamos entender, então, além da legitimação da posse, o que é legitimação fundiária. Legitimação fundiária é um mecanismo de reconhecimento da aquisição originária do direito real de propriedade. Veja, legitimação de posse está relacionada com a certificação, com a titulação da posse. Já a legitimação fundiária, ela está relacionada com a titulação do próprio direito de propriedade, tá? Sobre unidade imobiliária, que é também objeto da REURB. Percebam, então, que estamos falando de instrumentos ou institutos jurídicos utilizados para concretizar a REURB. Então, para ficar bem claro para você, entenda, a legitimação da posse, ela vai ser feita para garantir a posse dos moradores.
ela recai apenas sobre imóveis particulares. E depois de 5 anos, ela pode ser convertida, na verdade, ela será convertida automaticamente em títulos de propriedade. Por outro lado, a legitimação fundiária, que também é um instrumento utilizado para concretizar a REURB, ele vai acontecer sobre imóveis privados ou públicos. Ele vai corresponder, na verdade, a uma forma de aquisição originária do próprio direito de propriedade. Qual é a grande relevância da legitimação fundiária, então? Se é forma originária de aquisição do direito de propriedade, qualquer ônus que te recaísse sobre o imóvel anterior à ocorrência da legitimação fundiária, ele vai ser apagado. Então, se existia débitos de IPTU ou qualquer outro débito incidindo sobre o imóvel, ele vai desaparecer. Por quê? Porque a legitimação fundiária ela corresponde a uma forma de aquisição originária do próprio direito de propriedade. Lembrando, então, que ela pode recair tanto sobre imóveis privados ou públicos. E aqui entra aquela crítica, que será que a lei não estaria confrontando uma disposição da própria Constituição Federal, lá no artigo 183, parágrafo 3º, que diz que é vedada a uso capião de imóveis públicos? Esse é um dos pontos relevantes que é trabalhado nas ADIs, que nós já comentamos. Mas outra questão importante sobre a legitimação fundiária é que ela pode ser requerida por vários legitimados. Então, quem é que pode requerer a legitimação fundiária? O proprietário, o loteador, o Ministério Público e a Defensoria Pública na defesa dos hipossuficientes, além de todos os entes da federação. Então, essas pessoas podem requerer a legitimação fundiária. Vejam, então, para a gente fechar a nossa aula, a gente precisa falar ainda de um ponto muito importante, que é a função social da propriedade pública, que a gente pode pensar que deu origem a esse dispositivo, a esse instrumento da legitimação fundiária sobre imóvel público. Como assim, professora? Olha, a gente falou na segunda aula que a função social da propriedade urbana é um dos princípios do direito urbanístico. Significa o quê? Que o imóvel ele deve atender alguma função econômico-social que é prevista lá no plano diretor. Será que essas normas, elas são previstas, elas são direcionadas apenas ao particular? Ou será que o poder público também deve obedecê-las? É claro que a nossa consequência, a nossa conclusão vai ser de que o poder público também deve observar, né, a função social da propriedade pública no que tange aos seus imóveis. Quais imóveis? Os imóveis de uso especial, ou seja, onde são instaladas as repartições públicas, ou onde é prestado algum serviço público, e também aos imóveis chamados dominicais, ou seja, aqueles imóveis de propriedade do poder público. Então, para a gente concluir, função social da propriedade pública significa que o ente público também deve dar uma destinação econômico-social ao seu imóvel, sob pena de repente, ter que enfrentar algumas consequências, dentre elas o que essa nossa norma, né, a Lei 13.465, trouxe, como a legitimação fundiária recaindo sobre imóvel público. Pois bem, com isso nós finalizamos o último item da nossa aula sobre parcelamento do solo urbano e agora vamos testar o nosso conhecimento. Vamos para o nosso primeiro quiz? Sobre a regularização fundiária urbana, assinale a alternativa correta. Letra A. Cabe ao município estabelecer regras sobre procedimento ou regulamentação de regularização fundiária. B. Cabe aos estados estabelecerem regras sobre procedimento ou regulamentação de regularização fundiária. Letra C. Cabe aos estados e municípios estabelecerem regras sobre procedimento ou regulamentação de regularização fundiária. Letra D. Cabe à União estabelecer regras sobre procedimentos ou regulamentação de regularização fundiária. E aí, já sabe qual é a resposta correta? A resposta correta está na letra D.
Muito fácil. A gente acabou de estudar a Lei 6766, que é uma lei federal. Portanto, ali, as regras sobre procedimento ou regulamentação de regularização fundiária são trazidas pela União. Muito bem, vamos para o próximo quiz? São legitimados para requerer a REURB, exceto, letra A administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. B, os beneficiários individuais, bem como cooperativas habitacionais e associações de moradores. C, os proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores ou incorporadores. D, associações civis que tenham por finalidade a defesa de qualquer interesse público. E aí, já sabe qual a resposta correta? Lembre-se que nós estamos buscando aqui a exceção, né? Ou seja, quem não são legitimados para requerer a REURB. Vale a pena até você olhar depois o artigo 14. Já sabe qual a resposta? É a letra D. O problema na letra D é que associações civis, elas até têm legitimidade para requerer a REURB, mas não são quaisquer associações civis. Não são quaisquer associações civis que tenham por finalidade a defesa de qualquer interesse público. Elas devem ser destinadas à defesa de interesses voltados à regularização fundiária. Então, elas têm que ter no estatuto esse objetivo de proteção de interesses relacionados à regularização fundiária. Tá bem? Vamos para o nosso último quiz, então? Acerca dos instrumentos para a implementação da REURB, tem-se que A, são previstos em rol taxativo, admitindo-se, por exemplo, a legitimação fundiária e a legitimação de posse. Letra B, estão dispostos em rol exemplificativo, com destaque para uso capião e a desapropriação em favor dos possuidores. Letra C, são previstos em rol taxativo, que inclui o consórcio imobiliário e a desapropriação por interesse social, nos termos do inciso 4, artigo 2º da Lei 4.132. Letra D, estão dispostos em rol exemplificativo, no qual não se inclui a intervenção do poder público em parcelamento clandestino ou irregular. E aí, já sabe qual a resposta correta? Está correta a alternativa B. O rol é, portanto, exemplificativo. Estamos falando especificamente do rol disposto lá no artigo 15 da lei. Lá você pode olhar melhor, fala em legitimação fundiária, legitimação da posse, uso capião, desapropriação e vários outros instrumentos de legitimação da posse. Portanto, é um rol exemplificativo. Bom, com isso chegamos então ao fim do nosso curso. Eu queria dizer que foi um imenso prazer, uma imensa satisfação estar aqui com você ao longo dessas 5 aulas, né? E lembrando também que quando eu estava me preparando para o exame da ordem, né, o exame da OAB, eu mesma assistia o programa Saber Direito. Então, me sinto muito honrada de estar aqui com vocês, de ter a oportunidade de compartilhar alguns conhecimentos acerca do direito urbanístico. Espero que tenham sucesso na sua caminhada e também espero nos encontrar em algum outro programa, em algum outro curso aqui do programa Saber Direito. Até logo! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.